dia, valentes do Altíssimo. Querendo lembrar que nosso jejum começou agora, no domingo, se junte a nós para orarmos pelo Brasil, orarmos pelas nossas famílias, orarmos, para que Deus nos cure, nos liberte. Precisamos disso, estarmos unidos em oração. E hoje quero continuar falando sobre família. Vamos ler 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Amém. Vamos parar aqui. Queridos, quando eu estava lendo a Bíblia, me chamou muita atenção esse versículo número 6, quando diz assim: Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Fiquei pensando nessa frase, nessa pergunta. Não seria exatamente isso que está acontecendo no meio da família? Os pais não contrariam mais os filhos? Os pais não perguntam mais para os seus filhos: Por que procedes assim? Deixa os filhos fazerem, o que eles querem. Isso é muito sério. Nós precisamos nos voltar para nossas casas, cuidar dos nossos. Isso implica muitas vezes em disciplinar, em corrigir, em dizer não, em perguntar: você está fazendo isso por quê? Por que você procede dessa forma? Ensinar a maneira correta de proceder, segundo a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor ensina. Então, nesses dias estamos orando pelas famílias e a gente percebe que a maior parte dos pedidos de oração estão ligados à família. São filhos nas drogas, são esposos no alcoolismo, no adultério, são famílias totalmente desestruturadas, nos relacionamentos truncados, pai e filhos, tudo está muito difícil. Então nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, pedir ajuda do Senhor para corrigirmos os nossos filhos, para educá-los e até mesmo para amá-los, Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de amar, aquele amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, o amor incondicional. Então, eu quero dizer para você: lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento. Não deixe que as coisas aconteçam de qualquer forma, que as coisas sejam levadas, como se fosse papel levado pelo vento. Não, as coisas precisam serem ajustadas. E ajustadas de que forma? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que nós devemos corrigir a criança. A palavra do Senhor fala: corrige a criança, quando ainda pequena, para que quando estiver grande não se desvie do caminho do Senhor. Não é isso? A palavra do Senhor fala que os pais precisam educar os filhos, ensinar a palavra de manhã, de tarde, de noite. Você tem feito isso? Você tem tido tempo para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos? Você faz aquela devocional com eles de manhã ou à noite, ensina a palavra, ensina com você explicando, ensina com o seu comportamento. Pare para pensar: será que essa criança não está aí na televisão, na internet, online, 24 horas, só aprendendo aquilo que não presta? Na escola, muitas vezes se relacionando com relacionamentos que têm trazido uma influência negativa? Pare para pensar. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos educar os nossos filhos. Você tem colocado limite na relação com os filhos? Você tem colocado limite para os seus filhos, ensinando isso pode e isso não pode? Ou você tem feito aqui como Davi? Davi, um guerreiro, um valente, um homem de Deus, mas pecou terrivelmente como pai, nos ensinamentos aqui com o filho. Teve problema sério com Absalão exatamente por isso. E a gente percebe que houve uma grande falha como pai, na vida de Davi. Então, como é que está isso aí? Aqui diz que ele jamais contrariou o filho. Ele nunca perguntou para o filho. Jamais seu pai o contrariou. Às vezes a gente tem que contrariar os filhos, dizendo: por que procedes assim? Nunca contrariou. E agora está aqui, Ele fazendo tudo errado, ele querendo usurpar o lugar que não era dele, se levantando, contra o pai. Por quê? Ele nunca tinha sido contrariado. Continuava fazendo o que ele queria, da maneira dele, não é mesmo? Então vamos nos voltar para o Senhor. Nesses dias de jejum, coloque a sua casa
Coloca a sua família diante do altar de Deus. O que está acontecendo dentro de casa? O que está acontecendo no relacionamento seu com o seu cônjuge? O que tem acontecido? Pare para pensar. Deus precisa entrar urgentemente na sua casa. Convide o Senhor para entrar no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com o esposo ou com a esposa. O Senhor precisa entrar. O que está faltando é Deus na nossa casa. O que está faltando é a obediência à palavra de Deus para que essas famílias sejam restauradas, para que essas famílias sejam curadas. E eu te convido a fazer isso, a influenciar a sua casa com a presença de Deus, com a palavra de Deus. O conserto, a restauração vem do Senhor. Ele nos ensina qual o caminho a trilhar, Ele nos direciona, Ele nos conduz, Ele nos protege, Ele nos dá sabedoria para agir. Então peça sabedoria, peça direção, e nós vamos juntos estarmos orando, jejuando nesses dias e declarando que a nossa casa é do Senhor, como declarou Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus descendentes. No nome de Jesus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.